sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje eu vou te mostrar como fazer esse porta-talher e porta-guardanapo também, feito com o Euro Roma Juta, um fio rústico e muito gostoso de trabalhar, que dá esse efeito bem rústico e diferenciado em seus trabalhos. Aqui eu utilizei uma agulha para crochê número 4 milímetros, tesoura e uma agulha de tapeçaria para arremates. Então, para você que quer fazer maior ou menor, é só você diminuir os números de correntes iniciais que eu vou te passar logo em seguida. Fica uma peça super charmosa e aí você pode colocar o guardanapo e os talheres para fazer a decoração da sua mesa posta. É uma peça muito versátil que você pode usar bastante aí na sua decoração. Você percebeu que o Euro Roma Juta está de cara nova? Assim como todos os outros produtos da Fios Euro Roma. Você vai encontrar este rótulo aqui a partir de agora, quando for fazer a sua compra nos armarinhos, nas lojas online. E então, vamos para a aula? Nós vamos iniciar com 10 correntes. Então, já faço aqui a minha primeira corrente, lembrando que a alça de correntes a gente sempre tem que deixar mais frouxinha, mais solta, para que a nossa peça fique do mesmo tamanho de largura, tanto no início quanto lá no final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntes. Volto aqui na minha segunda correntinha, que está na agulha não conta, primeira, segunda, insiro a minha agulha e faço um ponto baixo. Vou para a próxima e trabalho um ponto baixo. E vou trabalhando até completar aqui 9 pontos baixos, porque eu tenho 10 correntes. Voltando na segunda, diminuímos uma corrente, então ficamos com 9 pontos baixos. Cheguei aqui ao final, então tenho os meus 9 pontos baixos. Vou trabalhar uma corrente para virar. E já no meu primeiro ponto baixo que eu tenho aqui, insiro a minha agulha nas duas alcinhas e já faço o primeiro ponto baixo. Vou para o próximo ponto baixo. Para o próximo ponto, lembrando que a gente deixa bem soltinho aqui, porque o fio de juta, ele é um fio mais rústico. Ele é mais áspero também, então o ideal é que você trabalhe desta forma para que não doa a sua mão, para que não passe o fio não corra entre seus dedos. Então, a gente sempre vai trabalhando dessa forma. E ele fica um efeito lindo, que só o juta consegue dar esse efeito rústico nas suas peças. Quando eu fui conversando, te explicando algumas características do fio juta, eu fui trabalhando um pontinho baixo para cada ponto, assim como você pode ver aqui, permanecendo os mesmos 9 pontos baixos. Então, eu vou repetir novamente uma corrente, viro a minha peça, já vou aqui no meu primeiro ponto e trabalho pontos baixos novamente. Então, a gente vai trabalhando pontos baixos dessa forma, em carreiras de ida e volta, até a gente completar 52 carreiras. Então, os mesmos 9 pontos baixos que eu comecei, serão os mesmos 9 pontos baixos que eu vou finalizar toda a carreira, até completar 52 carreiras. Eu vou dar continuidade a minha aqui, e aí eu volto para mostrar como é que a gente faz ali o final. Uma dica importante aqui na hora de você trabalhar o seu último ponto, ao invés de você pegar aqui nas duas alcinhas, você pode pegar ali nas duas alcinhas da corrente que você fez. Assim, você consegue deixar a sua base retinha, como nós temos aqui, e fica um efeito super bacana. Voltei aqui, trabalhei as minhas 52 carreiras. Aqui deixei o fiozinho um pouco maior para não desmanchar. Então, tenho aqui as minhas 52 carreiras em ida e volta. Vou tirar a medida aqui para você comparar com a sua. Então, aqui, 52 carreiras, no meu deu 42 centímetros, certo?
42 centímetros, e agora a gente vai deixar aqui um fio mais ou menos 1 metro, talvez um pouquinho menos, pra gente poder costurar aqui. Porque agora nós vamos fazer da seguinte forma: cortei aqui o fio, vou puxar. Quando eu digo 1 metro, é pra que fique melhor da gente passar, da gente costurar. E não ter aquele aperto de ter que emendar fio lá no final, quando estiver quase acabando. E aí, você vai pegar um talher, o talher que você vai posicionar, e vai colocar a medida ali, que você precisa. Então, nesse caso aqui, eu tenho aqui, já estou posicionando. Então, nesse caso aqui, eu vou dobrar aproximadamente 16 centímetros e meio. Mais ou menos isso, para dobrar. E aí, vou pegar ali a minha agulha de tapeçaria. Vou colocar o meu fio na agulha e vou começar a costura. Por que eu solicitei que a gente deixasse um fio maior? Porque nós vamos costurar essa parte descendo, vamos trazer o nosso fio para cá e vamos subir. Então, para sobrar fio, para a gente ficar com folga, é mais ou menos 1 metro ali de fio, para ficar mais fácil. Caso você queira deixar menos, também fica a seu critério. Na hora de costurar, nós vamos fazer da seguinte forma: posicionamos aqui, passamos o nosso fio lá pro outro lado, desta forma. Aqui, nesse mesmo lado, eu vou fazer mais uma volta, apenas para fixar aqui a minha peça. Olha só. Fixei. Estou com meus fios todos para cá, pego um fio daqui e um daqui. Passo o meu fio todo para cá. Estou com ele todo desse lado, pego uma alcinha deste e pego uma alcinha deste aqui. Por isso é importante que a gente costure com o mesmo fio, para quando você for costurar, ele fique praticamente invisível ali a sua emenda. Então, dessa forma, a gente vai costurando, passando o fio pra lá, e aí volto com ele todo pra cá também. E aí, vamos fazendo dessa forma. Vou costurar até chegar aqui, e aí eu já volto pra mostrar. Voltei aqui, cheguei ao final, então aqui fiz meu último ponto. Nesta dobra que eu tenho aqui que eu fiz, vou pegar a minha agulha e vou passar o meu fio desta forma, até chegar ao outro lado. Então, vou passando ali por entre os pontos, e aí, como o fio é da mesma cor, ele não vai aparecer ali, olha só. Passei o fio, e agora vou costurar deste outro lado aqui. Então, a gente repete o mesmo processo. Passo o meu fio pra lá, entro aqui e passo ele pra cá. E aí, vou trabalhando dessa forma, costurando, até chegar ao final. Voltei aqui, então, terminei esse meu lado da costura. Observe que meu fio ficou aqui pra trás, do lado avesso. Então, pego a agulha, coloco agora aqui, eu estou com o meu fio aqui, coloco a minha agulha aqui, só pra fazer o último arremate ali. Posso cortar o fio. Vou cortar aqui um tamanho que eu consiga trabalhar depois para fazer o arremate. Esse fio que sobrou aqui, daquele mais ou menos 1 metro, nós vamos utilizar ele e eu já vou te mostrar como. Aqui do meu lado avesso, onde eu finalizei, vou dividir metade para cada lado dos fios, certo? São 4 fios de juta, então eu divido 2 para cada lado, pego um pontinho bem próximo que está aqui e passo por uma alcinha. Feito isso, eu vou dar um nozinho e vou dar o meu segundo nó. Não se preocupe que esse nozinho, ele vai ficar escondido, porque nós vamos pegar os 4 fios novamente, vamos colocar na agulha de tapeçaria e vamos passar aqui pra dentro, escondendo. Vou esconder aqui por 4 pontos, vou puxar o fio e puxo ali para ajustar. Observe que o nozinho, ele entrou entre as tramas do ponto. E aí, passo ali pelo restante.
Então, passei ali para chegar ao final. Aqui escapou, eu vou colocar novamente. Desta forma. E puxo pra cá. Vou cortar o meu fio. Ficando assim o nosso acabamento. Agora, eu vou pegar aqui o meu guardanapo. Vou dobrar ele na posição que eu tenho. Caso você não use de tecido, pode ser de papel também. Então, na hora de colocá-lo, eu vou dobrar desta forma. E aí, eu vou inserir aqui dentro, olha só. Vou inserir. E aí, pego a minha própria faca e posiciono ele ali dentro. Olha só como ele fica aqui. E aí, é só colocar o meu talher ali. Mas antes da gente fazer esse último passo aqui, olha só esse fio que sobrou aqui. Nós vamos colocar na agulha de tapeçaria. E aqui nós temos 9 pontos, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou pegar aqui, ó, 1, 2, 3. Insiro a minha agulha aqui no meu quarto ponto. E aí, pego ele aqui. 1, 2, 3, 4, vou lá no quinto ponto, aqui. Sobraram 4 para cada lado, certo? Mas, ao invés de pegar nessa parte de cima, eu vou descer e pegar nesses 2 pontos que eu tenho aqui, certo? Olha só. Coloquei a minha agulha ali. Agora, vou puxar ele aqui e vou fazer um lacinho. Então, tirei da agulha, vou dar o meu nozinho, ajusto e aí vou fazer um lacinho. Para dar um charme a mais na nossa peça, puxo ali para ajustar, para deixar ele bem redondinho. Esse trabalho você pode fazer ajustando ele. Então, aqui você pode fazer bem tranquilamente para que os dois fiquem do mesmo tamanho. E aí, esse fio que sobrou aqui, você pode cortar o tamanho que você quiser do seu lacinho, tá bom? Se quiser deixar menor, pode deixar. Se quiser deixar maior, como eu deixei ali, fica a seu critério. E olha só que legal que fica a nossa peça. Olha só que linda que ela fica. Para você usar, para decorar a sua mesa, fica muito bacana. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Um super beijo e até a próxima!